Então, a gente vai falar sobre os sinais do autismo na primeira infância. Então, eu começo aqui trazendo para vocês o conceito de primeira infância. E por que é tão importante a gente pensar no autismo nessa faixa etária? A primeira infância, alguns teóricos vão dizer que pode ser dividido em dois momentos. De modo geral, a gente entende a primeira infância do zero, né, antes do nascimento, até os 6 anos de idade. Alguns teóricos vão dividir esse momento em primeiríssima infância do 0 aos 3 e a segunda infância dos 4 aos 6. Mas primeira infância é entendido como esse momento desde a criança no ventre da mãe até os 6 anos de idade. Esse é um momento muito importante para qualquer ser humano, porque é o momento em que o nosso cérebro, embora já esteja anatomicamente formado, ele vai começar a receber os primeiros estímulos. Então, é o período em que ocorre a maior quantidade de evolução em termos de sinapses no nosso cérebro. O que isso significa, Rose? Bom, significa que o nosso cérebro começa a interpretar as informações do mundo a partir dos estímulos que a gente oferta para essa criança. Se eu converso com ela, se eu interajo, se eu ensino ela a fazer gestos, a dar tchau, a mandar beijo, se ela começa a interagir com outras crianças, enfim, uma série de estímulos que essa criança vai ter, inclusive no ambiente escolar. Porque nós sabemos que hoje essas crianças estão indo para a escola bastante cedo, e é claro que dentro da primeira infância nós temos como obrigatoriedade no Brasil a educação infantil a partir dos 4 anos de idade. Nós temos crianças que chegam, né, a partir de idades mais precoces, e é fundamental a gente entender essa questão da primeira infância, porque seremos nós, educadores, profissionais, familiares, que vamos acompanhar essa criança no dia a dia e vamos ter condição de perceber alguma sutileza no comportamento, alguma questão que às vezes gera uma dúvida, uma inquietação. Então, a primeira infância, ela é fundamental, não só porque é o período em que a criança vai ter uma maior capacidade de desenvolvimento. Tem algumas teorias que também vão dizer que essa é a idade de ouro do desenvolvimento humano, justamente porque é o momento da nossa vida em que a gente vai estar mais suscetível, melhor preparado, digamos assim, para receber os estímulos. E essa fase também é muito importante, gente, porque como o cérebro da criança ainda não está totalmente maduro, se a gente identifica alguma questão no desenvolvimento, algum atraso, alguma habilidade que não está sendo desenvolvida, algum sinal de um possível transtorno, como é o caso do que a gente está falando nessa aula de hoje, a gente já consegue tomar alguma atitude, prover para essa criança algum tipo de estimulação ou até de intervenção. No TEA, a gente também vai usar muito a nomenclatura tratamento, não é verdade? E aí tem um benefício muito grande para esse conjunto de ações que a gente vai desenvolver para a criança na primeira infância. Porque como o cérebro dela ainda não está maduro, esse cérebro tende a responder de uma forma melhor aos estímulos que a gente oferta. Quem trabalha com criança aqui pode colocar no chat para dizer se é verdade ou se não é. Criança pequena, ela tende a responder muito rápido. Agora, trabalhar com criança de mais idade, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, demora um pouco mais para elas responderem à intervenção, aos estímulos, porque são crianças que já têm aí uma trajetória de vida, não é verdade? Já tem algumas habilidades que foram desenvolvidas, já podem ter algumas lacunas no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem. Então, fica mais difícil conforme a idade da criança vai avançando, não é verdade, pessoal? A Sônia e a Lucelina concordaram comigo, né? Então, quanto antes a gente identifica uma situação, tanto melhor. Por quê? Porque significa que essa criança vai ter maiores chances de responder a um tratamento, a uma estimulação ou a uma intervenção, tá? Agora, não quer dizer que a gente identificou alguma situação que chamou a nossa atenção, a gente já vai chamar de autismo, a gente já vai, calma, né? A gente vai conhecer hoje alguns sinais e vai entender que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento.
o que significa que para ter esse diagnóstico, essa criança vai precisar apresentar um conjunto de sinais e sintomas. Então, não é porque a criança tem um sintoma isolado que a gente já vai dizer, ela tem autismo, né? Isso é bem importante, especialmente porque quem faz o diagnóstico é um profissional da área de saúde. Não vai ser o professor, não vai ser o psicopedagogo, por exemplo, a fono, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão toda, tá? Então, o TEA é chamado de transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento, então a criança já nasce com o TEA, não tem como a gente virar TEA depois de adulto, não existe isso. Essa pessoa nasceu com o transtorno e esse transtorno vai acompanhar essa pessoa durante toda a sua vida. Aí você pode dizer assim, Rose, mas hoje tem muito adulto recebendo diagnóstico, por que será? Bom, nós sabemos que o tema do autismo ele é muito recente. Até algum tempo atrás a gente não falava sobre isso. Então, provavelmente essas pessoas, inclusive muitas das quais a gente conheceu, a gente conviveu ou a gente estudou, né? Os nossos colegas de escola que provavelmente não tiveram, às vezes, chance de terminar a escola, aqueles colegas diferentões, chamado de esquisito, ele é meio diferentão, ela é diferentona. Essas pessoas que recebiam nomenclaturas até pejorativas, hoje a gente sabe que grande parte dos comportamentos receberam um nome. Então, não quer dizer que não tinha autismo na nossa época, quer dizer que não era nomeado dessa forma.